Eu nunca imaginei que uma simples festa de aniversário se tornaria o dia em que minha vida mudaria para sempre. Na festa da minha sogra, ela apontou meu prato e disse: "Você come por dois." Mas quando meu filho respondeu, o silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor, porque o que ele disse não apenas me defendeu, mas revelou uma verdade que ninguém ali estava preparado para ouvir. Espera só um segundo antes da história começar. Estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favor, se inscreve agora e fortalece esse canal. A sua inscrição faz muita diferença. Meu nome é Carla, tenho 42 anos, e por 15 anos fui casada com Ricardo. Nossa família sempre foi unida, ou pelo menos era o que eu pensava. Tínhamos nosso filho, Pedro, de 17 anos, um garoto inteligente que sempre foi meu orgulho. Mas a relação com minha sogra, Valentina, uma ex-modelo que aos 60 anos ainda se comportava como se fosse a rainha do pedaço, sempre foi complicada. Valentina tinha aquele jeito típico de quem cresceu acreditando que a beleza era tudo na vida. Magra como um palito, sempre impecável. Olhava para mim com aquele desdém mal disfarçado desde o primeiro dia em que Ricardo me levou para conhecê-la. Para ela, eu nunca seria boa o suficiente para seu filho. Eu era apenas uma professora de escola pública, sem glamour, sem sofisticação. E nos últimos meses, depois de ganhar alguns quilos devido aos remédios para a ansiedade que estava tomando, suas indiretas tinham se tornado ainda mais cruéis. A festa de aniversário dos 65 anos de Valentina estava sendo realizada em sua cobertura em Moema, com vista panorâmica para São Paulo. Ela havia convidado toda a família, os amigos da época de modelo, pessoas influentes que ela fazia questão de manter por perto para alimentar seu ego. Eu não queria ir. Tinha um pressentimento ruim, mas Ricardo insistiu dizendo que seria importante para manter a harmonia familiar. Desde que chegamos, senti os olhares. Valentina estava deslumbrante, como sempre, vestindo um conjunto designer que provavelmente custava mais do que meu salário de 3 meses. Ela cumprimentou a todos com beijinhos teatrais, mas quando chegou até mim, o sorriso ficou forçado. "Carla, querida", disse ela, me olhando de cima a baixo. "Que vestido. Interessante." O tom dela deixava claro que interessante não era exatamente um elogio. Durante o coquetel, tentei me misturar com os outros convidados, mas era difícil. As amigas de Valentina falavam sobre viagens caras, tratamentos estéticos, compras em Paris. Eu sorria educadamente, mas me sentia completamente fora do lugar. Pedro percebeu meu desconforto e veio ficar ao meu lado, o que me deu algum alívio. Meu filho sempre foi meu porto seguro. Quando anunciaram que o jantar estava servido, todos se dirigiram para a mesa principal. Valentina havia contratado um dos melhores buffets da cidade, e a variedade de pratos era impressionante. Eu me servi moderadamente, como sempre faço, mas Valentina estava observando cada movimento meu. Senti seus olhos me seguindo enquanto eu pegava um pouco de salada, um pedaço pequeno de salmão e alguns legumes. O jantar transcorria normalmente, com conversas sobre negócios e fofocas sociais, quando Valentina levantou-se para fazer um brinde. Ela agradeceu a presença de todos. Falou sobre como era importante estar rodeada de pessoas especiais. Então seu olhar pousou em mim, e eu soube que algo ruim estava por vir. Ela tinha aquele brilho malicioso nos olhos que eu conhecia bem. Foi quando voltei à mesa para pegar uma pequena sobremesa que tudo aconteceu. Valentina estava conversando alto com suas amigas, claramente querendo que eu ouvisse. "É impressionante como algumas pessoas não têm autocontrole", disse ela, rindo. "Olhem só o prato da Carla." E então, apontando diretamente para o meu prato, ela disse bem alto, para que toda a mesa pudesse ouvir: "Nossa, Carla, você come por dois. Será que não está na hora de fazer uma dieta?" Se essa história já te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. O silêncio na mesa foi instantâneo e constrangedor. Senti meu rosto queimar de vergonha enquanto todos os olhares se voltaram para mim. Algumas pessoas baixaram os olhos, claramente desconfortáveis, mas outras sorriram discretamente, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Valentina tinha conseguido o que queria: me humilhar na frente de toda a família e seus amigos importantes. Minha primeira reação foi o impulso de sair correndo. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas respirei fundo, tentando manter a compostura. Não podia dar a Valentina a satisfação de me ver quebrar. Ricardo estava sentado do outro lado da mesa.
E quando olhei para ele esperando algum tipo de apoio, alguma defesa, ele simplesmente desviou o olhar. Meu próprio marido não teve coragem de me defender contra os ataques cruéis de sua mãe. Valentina, tentei dizer, minha voz saindo mais baixa do que eu gostaria. Eu apenas. Apenas o quê, querida? Ela interrompeu, claramente aproveitando o momento. Olha, não é crítica pessoal, mas você realmente deveria se cuidar mais. Mulher da idade do meu Ricardo precisa se manter, né? Se não. Ela fez um gesto vago com a mão, como se estivesse insinuando que Ricardo poderia me trocar por uma versão mais nova e mais magra. As amigas dela riram baixinho, daquele jeito maldoso que só mulheres sabem fazer. Uma delas, uma loira esticada que claramente tinha feito vários procedimentos estéticos, murmurou. É verdade, Valentina. Hoje em dia não pode relaxar, né? Homem tem olho se a esposa se largou. Senti meu estômago revirar. Não era apenas sobre o meu peso, era sobre minha dignidade como mulher, como esposa, como ser humano. Valentina estava me reduzindo a nada na frente de todos aqueles estranhos, e o pior de tudo é que Ricardo continuava calado, mexendo nervosamente no guardanapo. Pedro estava sentado ao meu lado, e eu podia sentir a tensão em seu corpo. Meu filho de 17 anos estava presenciando sua mãe ser humilhada publicamente, e eu sabia que isso o estava incomodando profundamente. Ele sempre foi um menino sensível, justo, que não suportava ver injustiças. Mas ele era só um adolescente. O que poderia fazer contra uma mulher adulta que claramente não tinha limites? Sabe? Continuou Valentina, agora claramente animada com a atenção que estava recebendo. Quando o Ricardo me apresentou você, Carla, eu até avisei ele. Falei, filho, você tem certeza? Ela não é muito. Como posso dizer? Refinada como as outras namoradas que você teve. Mas ele insistiu. Disse que você tinha outras qualidades. Ela fez uma pausa dramática. Bem, espero que essas outras qualidades ainda existam, porque há aparência. Outro gesto desdenhoso. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras. Até para os padrões cruéis da alta sociedade paulistana, Valentina estava passando dos limites. Mas ela estava tão empolgada com o próprio show que não percebeu o clima constrangedor que havia criado. Eu queria responder, queria me defender, mas as palavras não saíam. 15 anos de casamento, 15 anos ouvindo indiretas, 15 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe por aquela mulher. E agora ela havia cruzado todas as linhas. E o pior, estava fazendo isso em público, na frente do meu filho. Pedro me olhou, e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era apenas raiva ou indignação. Era uma determinação fria, uma decisão sendo tomada. Ele colocou delicadamente o garfo no prato, limpou a boca com o guardanapo e se levantou lentamente. Todas as cabeças se voltaram para ele. Vó, disse Pedro, sua voz calma, mas firme. A senhora quer mesmo continuar falando sobre comida e aparência? Havia algo no tom dele que fez Valentina franzir o senho. Ela não estava acostumada a ser questionada, especialmente por um adolescente. Pedro, querido, ela disse, forçando um sorriso. Os adultos estão conversando. Que tal você ir assistir televisão? Mas meu filho não se moveu. Pelo contrário, ele permaneceu de pé, olhando diretamente para a avó com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Era como se, naquele momento, ele tivesse deixado de ser criança e se tornado um homem. E eu não fazia ideia de que bomba ele estava prestes a detonar. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me deixa saber nos comentários. Na verdade, vó, disse Pedro, sua voz ganhando força. Eu acho que é a senhora que deveria parar de comer. O silêncio na sala ficou ainda mais profundo, se é que isso era possível. Valentina piscou várias vezes, claramente sem entender onde meu filho queria chegar. Pedro, do que você está falando? Ela perguntou, tentando manter o controle da situação. Estou falando dos remédios que a senhora toma escondida, vó. Dos comprimidos que a senhora guarda naquela caixinha rosa no seu banheiro. A cor sumiu do rosto de Valentina instantaneamente. Pedro, chega, ela disse, mas sua voz estava trêmula agora. Você não sabe do que está falando. Mas Pedro continuou,
implacável. Eu sei exatamente do que estou falando. Anfetaminas, vó. Remédios para emagrecer que foram proibidos há anos. A senhora acha que ninguém sabe, mas eu vi quando a senhora pediu para o Dr. Mendes prescrever sem receita. Eu estava lá na clínica fazendo minha consulta de rotina, lembra? A senhora pensou que eu não tinha ouvido a conversa. O clima na mesa mudou completamente. As amigas de Valentina se entreolharam, sussurrando entre si. Todo mundo sabia que anfetaminas eram perigosas, especialmente para pessoas da idade dela, e conseguir receita sem indicação médica era ilegal. Isso é mentira! Valentina gritou, mas sua voz estava desesperada agora. Você está inventando isso para defender sua mãe. Ela olhou ao redor da mesa, procurando apoio, mas todas as pessoas que minutos antes riam das suas piadas cruéis, agora a olhavam com uma mistura de choque e desaprovação. Pedro puxou o celular do bolso. A senhora quer que eu mostre as fotos, vó? As fotos dos frascos que a senhora deixa espalhados pelo banheiro? Ou prefere que eu mostre as mensagens que a senhora manda para o Dr. Mendes pedindo aqueles comprimidos especiais para manter o peso? Meu filho tinha evidências. Ele havia documentado tudo. Valentina estava entrando em pânico. Pedro, você não pode. Isso é invasão de privacidade. Você não tinha direito de fazer o mesmo que a senhora fez com minha mãe hoje? Pedro a interrompeu. De expor alguém publicamente? De humilhar uma pessoa na frente de todo mundo? Ele olhou ao redor da mesa, sua voz ganhando um tom de indignação que arrepiou minha espinha. A diferença é que minha mãe nunca fez mal a ninguém. Ela só está tomando remédios prescritos por médicos de verdade para controlar a ansiedade que a senhora ajudou a causar. As palavras do meu filho atingiram Valentina como um soco no estômago. Ela cambaleou, apoiando-se na cadeira. Eu não. Gaguejou, mas Pedro não havia terminado. Sabe qual é a diferença entre a minha mãe e a senhora, vó? Continuou ele, agora falando para toda a mesa. Minha mãe engordou alguns quilos por causa de remédios que ela precisa tomar. A senhora está se matando devagar com drogas ilegais só por vaidade. E ainda tem coragem de criticar quem está doente? Uma das amigas de Valentina sussurrou. Meu Deus, anfetaminas! Valentina, isso é perigosíssimo na sua idade. Outra balançou a cabeça em desaprovação. E ilegal também. Você pode ter sérios problemas se isso vazar. Ricardo finalmente reagiu, mas não da forma que eu esperava. Em vez de defender a mãe ou me defender, ele olhou para Pedro com orgulho. Filho, disse ele, como você descobriu isso tudo? Pedro me olhou rapidamente, e eu vi um pedido de desculpas em seus olhos. Pai, eu descobri por acaso, mas decidi investigar porque estava cansado de ver minha mãe chorar em casa depois de cada visita aqui. Ela não sabe que eu sei, mas toda vez que a gente volta da casa da avó, ela se tranca no quarto e chora. E eu não conseguia mais ficar calado vendo minha mãe ser destruída assim. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas agora eram lágrimas de orgulho. Meu filho tinha me protegido de uma forma que nem eu mesma sabia que precisava. Ele havia documentado os abusos de Valentina não por maldade, mas por amor. Por justiça. Valentina estava visivelmente abalada agora. Sua máscara de superioridade havia caído completamente. Pedro, por favor, ela implorou. Não conte para ninguém sobre isso. Pode arruinar minha reputação. A sua reputação, vó? Pedro riu amargamente. E a reputação da minha mãe? A dignidade dela? Isso não importa? Ele se virou para os convidados. Vocês sabem que minha mãe é professora há 20 anos? Que ela já alfabetizou mais de 1000 crianças? Que ela faz trabalho voluntário aos finais de semana ensinando adultos a ler? Sua voz estava carregada de emoção. Mas a única coisa que importa aqui é se ela usa roupa de marca ou se ela está alguns quilos acima do peso ideal. Dá like se você acredita que ninguém merece ser tratado assim e se inscreve para o desfecho. O impacto das palavras do Pedro ecoou pela sala como um trovão. Eu olhei ao redor da mesa e vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha nos rostos dos convidados. Eles estavam se dando conta de que haviam sido cúmplices de uma crueldade injustificável contra uma pessoa inocente, enquanto a verdadeira vilã da história estava sentada à cabeceira da mesa tremendo de medo. Uma das amigas de Valentina, uma senhora de cabelos grisalhos que eu reconheci como sendo esposa de um juiz aposentado, limpou a garganta. Valentina,
disse ela, sua voz cortante. Se isso que esse menino está falando for verdade, você pode estar cometendo um crime. Uso de substâncias controladas sem prescrição médica adequada é crime contra a saúde pública. Outra convidada, uma mulher elegante que eu sabia ser dona de uma galeria de arte famosa, balançou a cabeça em desgosto. E pensar que eu estava rindo das suas piadas sobre a Carla. Me sinto envergonhada. Ela se virou para mim. Carla, me desculpe. Eu não sabia. Não deveria ter participado disso. Pedro continuou, implacável. Sabe o que mais me revolta, vó? É que a senhora sempre fala que era modelo, que conhece sobre beleza, sobre saúde. Mas a senhora está se destruindo com drogas perigosas e ainda critica quem está seguindo tratamento médico sério. Ele parou, respirou fundo. Quer saber a verdade que ninguém aqui tem coragem de falar? Valentina estava pálida como papel. Pedro, por favor, não. A verdade é que a senhora nunca foi uma modelo de sucesso, disse meu filho, e senti o ar sair dos pulmões de todos na sala. Eu pesquisei. A senhora fez alguns trabalhos pequenos nos anos 80, algumas fotos para catálogos locais, nada mais. Essa história de ter desfilado em Paris, de ter sido capa de revista internacional, tudo mentira. Agora foi a vez de Ricardo reagir. Pedro, isso não pode ser verdade. Minha mãe sempre. Sempre mentiu, pai. Pedro mostrou a tela do celular. Eu contratei uma empresa que faz verificação de informações públicas. Custa R$ 50. Quer ver os documentos? Ele deslizou o dedo pela tela. Valentina Santos Silva trabalhou como promotora de vendas na loja de departamentos Mapim entre 1978 e 1985. Fez alguns trabalhos esporádicos como modelo para catálogos de roupas nacionais. Nunca saiu do Brasil para trabalho. Nunca foi capa de revista internacional. O silêncio agora era ensurdecedor. Eu olhei para Valentina e vi uma mulher completamente destruída. Toda sua persona, toda sua arrogância, tudo estava construído sobre mentiras. E meu filho de 17 anos havia descoberto e exposto tudo em questão de minutos. Mas isso não é nem o pior, continuou Pedro, e eu senti meu coração acelerar. Que mais ele havia descoberto? O pior é que a senhora usa essas mentiras para humilhar pessoas que são genuinamente bem-sucedidas. Minha mãe tem mestrado em pedagogia. Ela publicou 3 artigos em revistas acadêmicas sobre alfabetização de adultos. Ela recebeu uma homenagem da Secretaria de Educação do Estado no ano passado, pelo trabalho voluntário dela. Eu não conseguia acreditar. Pedro sabia de coisas sobre minha carreira que nem mesmo Ricardo sabia. Ele havia pesquisado minha vida acadêmica, meus trabalhos, minhas conquistas. Enquanto isso, a senhora vive de mentiras do passado e se mata com drogas ilegais para manter uma aparência que nem mesmo importa mais. Pedro se virou para os convidados. Vocês sabem que a minha mãe corre 5 quilômetros todo domingo? Que ela faz pilates 3 vezes por semana? Que ela só engordou por causa dos remédios para a ansiedade que ela precisa tomar desde que o avô dela morreu ano passado. Agora todos os olhares estavam em mim, mas eram olhares diferentes. Não mais de julgamento ou piedade, mas de respeito. Eu estava sendo vista, talvez pela primeira vez em anos, como uma pessoa completa, com qualidades e conquistas próprias. Uma das convidadas, uma mulher que eu não conhecia bem, se levantou e veio até mim. Carla, eu sou diretora da Fundação Abrinq. Adoraria conversar com você sobre seus projetos de alfabetização. Estamos sempre procurando educadores comprometidos para nossos programas. Outro homem, que eu reconheci como sendo dono de uma grande editora, também se manifestou. Carla, você disse que tem artigos publicados sobre pedagogia? Nossa editora está montando uma coleção sobre educação brasileira. Gostaria muito de ver seu trabalho. Valentina assistia a tudo em choque. Em questão de minutos, eu havia passado de vítima humilhada para o centro das atenções positivas da sala. E ela, a rainha da festa, estava sendo exposta como uma fraude cruel e perigosa. Ricardo se levantou e veio até mim. Pela primeira vez na noite, ele me olhou nos olhos. Carla, disse ele, sua voz baixa. Eu não sabia. Sobre os remédios, sobre como minha mãe te tratava realmente. Sobre suas conquistas. Eu peço desculpas por não ter te defendido. Mas Pedro não havia terminado. Pai, disse ele, você não sabia porque nunca perguntou.
Nunca se interessou realmente pelo trabalho da minha mãe. Assim como a avó, você sempre achou que o importante era ela ser uma esposa bonita e comportada. Ele me olhou. Mas minha mãe é muito mais que isso. E hoje todo mundo vai saber. Pedro se dirigiu novamente para Valentina, que agora estava visivelmente tremendo. Vó, a senhora quer mesmo continuar essa conversa sobre aparência e alimentação? Porque eu tenho mais algumas coisas para compartilhar. Ele olhou ao redor da mesa, garantindo que todos estivessem prestando atenção. A senhora sabe que eu trabalho meio período numa clínica veterinária, né? Aprendi muito sobre medicamentos e seus efeitos. Valentina tentou uma última cartada desesperada. Pedro, você está sendo muito cruel com sua avó. Isso não é jeito de tratar uma pessoa da minha idade. Cruel? Pedro riu sem humor. Como a senhora tratando minha mãe há 15 anos? Chamando ela de gorda? Dizendo que ela não serve para o papai? Fazendo piadas sobre a aparência dela? Sua voz se tornou mais dura. Mas a diferença é que eu não estou mentindo nem inventando nada. Eu só estou falando a verdade. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Valentina. Vó, anfetaminas em pessoas acima dos 60 anos podem causar problemas cardíacos graves. A senhora já fez eletrocardiograma recentemente? Mediu a pressão? Porque pelos sintomas que eu observei, tremor nas mãos, insônia, irritabilidade excessiva, a senhora está abusando dessas drogas há tempo demais. Dr. Silva, um cardiologista que estava entre os convidados, se manifestou. O menino está certo, Valentina. Se você realmente está usando anfetamina sem acompanhamento médico, precisa parar imediatamente. Na sua idade, isso pode ser fatal. Valentina começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero por estar sendo exposta. Por favor, ela implorou. Vocês não podem espalhar isso. Minha reputação. Meus contratos de publicidade. Seus contratos de publicidade? Pedro perguntou, genuinamente confuso. Vó, que contratos? A senhora tem 65 anos e não trabalha há 15 anos. Vive da pensão do vovô e da mesada que meu pai dá. Ricardo ficou vermelho. Era verdade. Valentina vivia às custas dele, mas sempre mantinha a farsa de que ainda era uma modelo ativa e bem-sucedida. Pedro se levantou e veio até mim. Mãe, disse ele pegando minha mão, eu quero que a senhora saiba que eu pesquisei tudo sobre a senhora porque tenho orgulho. Orgulho de ter uma mãe que mudou a vida de centenas de crianças. Orgulho de ter uma mãe que sacrifica os domingos dela para ensinar adultos a ler. Orgulho de ter uma mãe que é respeitada pelos colegas de trabalho pela competência, não pela aparência. Ele se virou para Valentina uma última vez. E vó, a senhora deveria ter vergonha. Vergonha de ter passado 15 anos tentando diminuir uma pessoa que vale 1000 vezes mais que a senhora. Vergonha de ter mentido sobre sua própria vida para se sentir superior. E, principalmente, vergonha de ter criado tanto sofrimento numa pessoa que só tentou ser uma boa nora. O marido da dona da galeria de arte se levantou. Valentina, acho melhor você procurar ajuda, tanto para os medicamentos quanto para... Bem, para sua atitude. Ele se virou para mim. Carla, foi um prazer conhecer você de verdade. Espero que nos encontremos novamente em circunstâncias mais agradáveis. Uma por uma, as pessoas começaram a se levantar, mas em vez de simplesmente irem embora, várias delas vieram até mim. Se desculparam pelo constrangimento e pediram meu cartão para possíveis colaborações profissionais. Em 15 minutos, eu havia feito mais contatos profissionais importantes do que em 15 anos de casamento. Valentina ficou sozinha na cabeceira da mesa, vendo seus convidados se despedirem dela friamente e me cumprimentarem calorosamente. A festa havia se tornado meu momento de glória e sua ruína completa. Quando estávamos saindo, Ricardo me segurou pelo braço. Carla, eu preciso te pedir desculpas. E não só pelas coisas de hoje. Por todos esses anos que eu deixei minha mãe te maltratar. Eu não percebi o quanto você é extraordinária. Pedro sorriu para mim. Mãe, eu gravei tudo no celular. Se a avó tentar inventar que isso não aconteceu ou tentar se vingar, eu posto nas redes sociais. Aposto que vai viralizar rapidinho. Ex-modelo fake humilha a professora e é desmascarada pelo próprio neto. Eu abracei meu filho, sentindo uma mistura de orgulho e alívio que nunca tinha experimentado antes.
Pedro, você não precisava ter feito isso tudo por mim. Precisava sim, mãe. Porque alguém precisava mostrar para o mundo quem a senhora realmente é. E não é a mulher que a avó tentava fazer parecer que a senhora era. Quando chegamos em casa naquela noite, Ricardo me procurou. Carla, eu quero recomeçar. De verdade. Quero conhecer melhor o seu trabalho, suas conquistas, seus sonhos. Quero ser o marido que você merece ter. Eu sorri, mas era um sorriso diferente, mais confiante. Ricardo, eu aceito. Mas com uma condição. Nunca mais vamos na casa da sua mãe enquanto ela não pedir desculpas e procurar tratamento para os medicamentos e para a má atitude dela. Concordo completamente, ele disse. 3 meses depois, recebi um telefonema. Era Valentina. Ela havia procurado ajuda médica para largar as anfetaminas e estava fazendo terapia. Queria se encontrar comigo para pedir desculpas. Foi um dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Não porque ela estava sofrendo, mas porque finalmente havia reconhecido que estava errada. Hoje, 2 anos depois, nossa relação ainda é distante, mas respeitosa. Valentina aprendeu que dignidade e respeito não são opcionais, independente de quanto você pense que vale mais que os outros. E eu aprendi que às vezes precisamos de nossos filhos para nos ensinar o valor que realmente temos. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias como a minha, onde a verdade sempre prevalece sobre a arrogância.